Então, estamos gravando, pessoal, hoje é dia 13, né, terça-feira 13 de abril. Vamos dar continuidade aqui na nossa disciplina de Direito Administrativo. Hoje nós vamos ingressar numa matéria nova, num tema novo, né, que nós estudamos até hoje. Até hoje nós estudamos licitação e contratos administrativos, né, assim, um resumo do que é isso. O Estado ele precisa de meios, instrumentos, para cumprir com as suas funções, para prestar serviços públicos, para legislar, para julgar, né, para atender o interesse da coletividade. Ele precisa de instrumentos, meios, bens, móveis, imóveis, portanto. E o Estado, ele não os produz. E esses bens de que o Estado precisa, ele está lá no mercado. Eles são produzidos, vendidos, comercializados pela iniciativa privada. O Estado precisa adquiri-los, né? Às vezes precisa contratar alguém para prestar um serviço para o Estado, construir uma obra, realizar uma reforma. E para que o Estado selecione quem desses particulares irá satisfazer esse interesse do Estado, em particular, existe um procedimento. A lei estabeleceu um procedimento em que se preza pela igualdade, pelo tratamento igual entre todos, isonômico, e que o critério de julgamento é sempre objetivo, né? Então, aqueles que quiserem competir nesse procedimento estão todos convidados através de um ato convocatório, as regras são iguais para todos, né? Existem, evidentemente, algumas exceções, que foi falado em aula, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, o tratamento privilegiado, etc. E tal. Enfim, selecionado esse particular, né, com uma melhor proposta, para a aquisição do bem, para a prestação de serviço, para a construção da obra, para a reforma. O passo seguinte, iniciar-se a licitação, o passo seguinte é firmar com esse particular o contrato, né, o instrumento de contrato, é formalizar a relação contratual, a relação de compra e venda, a relação de prestação de serviço, a relação de locação de bem, a relação contratual de execução de obra, a materialização, né, a formalização da relação contratual da reforma, a formalização da relação contratual da prestação concessão de um serviço público. Então, agora é a fase do contrato. Esse contrato ele é executado durante um tempo de vigência, né? E na última aula nós vimos quais são as características desse contrato, né? A administração pública ela pode firmar contratos que são regidos pelo direito público e que são regidos pelo direito privado, né? Os contratos que nós estudamos em direito administrativo são os contratos administrativos, que são aqueles que são regidos pelo direito público, esse é o que nos interessa. E esses contratos administrativos, eles se subdividem em contratos administrativos tipicamente administrativos, porque não existe nenhum igual no direito privado. O exemplo clássico é a concessão e permissão de serviço público, e os contratos administrativos normais, né, de sentido amplo, né, e daí encontra-se há paralelos no direito privado, mas no que ele se distingue? O regime jurídico, né? O contrato administrativo é sempre regido pelo regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo, previsto lá no artigo 58 da Lei 8666, né? Que disciplina que a lei confere à administração pública, num dos polos da relação contratual, poderes, né, poderes administrativos, né, que aqui no âmbito do contrato a gente chama isso de cláusulas exorbitantes, né. Então tem o poder de alterar unilateralmente o contrato, de fiscalizar o contrato, de exigir garantia, de aplicar penalidade, de rescindir unilateralmente o contrato. São as cláusulas exorbitantes que nós estudamos na aula passada. Okay? Bom, também estudamos já a intervenção do Estado na propriedade privada, né? O Estado, às vezes, para alcançar, satisfazer o interesse público, ele precisa intervir, né, na propriedade privada. E isso tem fundamento porque a propriedade privada não é um direito absoluto, é um direito mitigável, né, porque toda propriedade tem que atender a sua função social. E, de um lado, né, nós temos a administração pública aqui no exercício de poderes de império, né, que se apresentam no regime jurídico administrativo.
E essas formas de intervenção na propriedade privada do Estado, né, pelo Estado, são elas a servidão administrativa, a limitação administrativa, a ocupação temporária, a requisição, o tombamento e a desapropriação, né? O Estado intervindo na propriedade alheia, na propriedade privada, para satisfazer o interesse público. Nós vimos cada uma dessas modalidades. Na aula de hoje, nós vamos estudar os bens públicos. Bens públicos, tá? Hoje nós vamos estudar a parte geral dos bens públicos, o regramento geral deles, e na próxima aula, que é dia 20, né, vou ler o calendário, está errado, é 20, nós vamos estudar os bens públicos em espécie, tá? Hoje vai ser uma parte geral dos bens públicos. Veja, e aqui, veja que toda essa matéria ela tem interligação, né? Porque o Estado ele precisa de bens móveis e imóveis para cumprir com as suas missões, né? Com as suas funções. E como é que o Estado faz? Ele adquire esses bens através de licitação, ou de contratação direta, dispensa de licitação, ou inexigibilidade, né? Na medida que o Estado adquire o bem, realiza, faz um contrato de compra e venda com o particular, aquele bem que era de propriedade do particular, mediante uma contraprestação pecuniária do Estado, esse bem passa a fazer parte do patrimônio público, do patrimônio do Estado, ele passa a ser bem público, né? E esse bem, que é de propriedade do Estado, ele vai ser empregado aonde, né? Vai ser empregado para a coletividade, para satisfazer, para o uso e gozo, o usufruto da sociedade, da coletividade, de todos. Então, veja que são todas essas matérias, todas elas se interligam, né? Os bens públicos, eles são públicos porque existem alguns bens que eles já são, pela Constituição, naturalmente públicos. A Constituição diz, ó, são bens da União, esses, bens do Estado Federal. Mas nada impede que, durante a existência da União, dos Estados Federal, eles adquiram bens, móveis e imóveis. Como é que faz a aquisição? Através de licitação ou contratação direta. Bens de particulares passarão a compor o patrimônio público, serão transferidos para o patrimônio público mediante contratos de compra e venda, né? E esses bens agora, que têm a natureza pública, se submetem a um regime jurídico de direito público, eles serão empregados pelo Estado para o usufruto de quem? Para o gozo de quem? Da sociedade, né? Então, vejo que as coisas todas têm ligação. Mas antes de que a gente continue, eu preciso fazer uma chamada, porque já deu o horário, né? 7h30 já. Então, por gentileza, quando forem chamados aí, manifestem-se. Aletei. Anderson. Presente. Ana Luísa. Bruno. Presente. Emanuel. Presente, professor. Fernando. Gregory. Jefferson. Presente. Rayone. Presente. Kelbia. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Leonardo Dias. Presente, professor. Leonardo Vinícius. Presente. Leontina. Presente. Letícia. Presente, professor. Luiz Henrique. Presente. Marcos. Presente. Nathalie. Presente, professor. Nayeli. Presente. Tami. Presente, professor. Vanessa. Presente. Verônica. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yuri. Presente, professor. Tá tudo bem aí, Yuri? Tá, professor. Ok.
Bom, as pautas foram lançadas já, senhores. Então, vamos lá. Bom, feita aquela introdução, qual é o conceito, assim, então, feita essa introdução, né, de bens públicos, eu queria passar mais uma perspectiva para vocês, que é importante no âmbito da academia, né, para que vocês tenham uma ideia um pouquinho mais panorâmica a respeito, sabe? Isso é fundamento, é teoria, né? Isso serve sempre para melhorar a tua base de argumentação jurídica. Tá? Veja, é que o Estado, ele tem o seu patrimônio, e a gente chama isso de patrimônio público, e esse patrimônio ele tem que ser empregado na satisfação do interesse de toda a coletividade. A gente tem que apresentar para vocês aquilo que se entende por domínio estatal sobre os bens. Domínio do Estado sobre os bens. E aqui, quando eu digo domínio do Estado sobre os bens, é realmente no sentido do verbo de dominar, né, de exercer um poder sobre bens. Né? E o Estado, ele exerce poder sobre bens. Ele exerce esse domínio sobre bens alheios, tá? E sobre bens que são seus. Então, assim, nesse aspecto, o domínio que o Estado exerce sobre os bens, ele pode ser de duas espécies. Pode ser um domínio eminente, ou um domínio público, domínio eminente ou domínio público. O que significa isso? Veja, senhores, qual é o conceito de Estado? Alguém? Estado com letra minúscula ou maiúscula? Estado com letra maiúscula, um conceito político de Estado. O Estado, ele é a federação, no caso, né? Uma área federativa com seus entes. Isso, mais ou menos? Não está errado. Mas também não está certo, né? Não, tem a sua aplicabilidade, mas não era bem isso. Eu queria um conceito mais político do Estado. Político-jurídico. Na faculdade, quando eu estava na faculdade, isso já faz alguns anos, né? Meu Deus, estamos em 2021, faz 20 anos, faz 20 anos. Ficou boa essa tela aí, viu, Leonardo? Ficou boa, achei bacana. Eu tive uma professora de Direito Constitucional 1, né, que trata mais da teoria geral do Estado, e depois é que ingressa no Direito Constitucional. E é a professora Gisela Maria Bester. Professora, doutora Gisela Maria Bester. Podem procurá-la nas redes sociais, é uma constitucionalista brasileira de ponta. Tá? Naquela época já estava já despontando no ambiente acadêmico, e hoje é uma constitucionalista consagrada no meio brasileiro, no meio jurídico brasileiro. E eu me lembro, até hoje, assim, ela tinha uns cabelos assim, bem compridos, assim, né, lisos, assim, bem comprido e tal, e natural de Santa Catarina, então ela tinha aquele sotaque, e ela falou assim, alguém me dá um conceito de Estado, né? E aí ele cri na sala, né? Quem que vai saber isso, né? E daí ela pegou e falou assim, então anota esse conceito de Estado. E naquela época a gente anotava, sabe? Assim, com caneta, no caderno, né? Não tinha muito esse negócio de notebook, e-mail, não tinha, né? A internet era discada naquela época, né? Era o IG, tinha que ter aquele discador, usar depois da meia-noite, que era mais barato, né? Tinha todo esse negócio, né? A sala de bate-papo era lá no UOL, não tinha WhatsApp, não tinha nem ICQ. Assim, eu sou velho. Mas, enfim. E ela falou assim, Estado é
o detentor legítimo do monopólio do poder. Estado é o detentor legítimo do monopólio do poder. Eu escrevi aqui, eu falei assim, caramba, né? Que frase de efeito. Na minha cabeça foi isso. Que frase de efeito. Né? E na hora eu entendi, né? Detentor legítimo do monopólio do poder. Você pensa em monopólio, você pensa na Petrobras, do poder, você já pensa em poder do absolutismo, de Luiz XV. É uma cabeça, uma bagunça na minha cabeça lá com 18 anos. E só com o tempo que eu fui entender o conceito dela, né? Que ela me deu. Assim, entender mais ou menos também. Senhores, o Estado é uma criação abstrata do homem, né? E o homem, ele cede parte das suas liberdades para esse ente superior, para que esse ente superior regule o homem, né? Para que o homem não se mate entre si, para que o homem não se extermine. Não precisa ter um ente superior que diga o que o homem pode fazer e o que o homem não pode fazer, né? É tipo assim, quem é pai e mãe, você tem que educar o filho, porque senão um vai bater no outro, ele vai machucar. Eles não sabem o que fazer ainda. E adulto também é assim. Então a gente precisa do Estado. E na medida em que a gente cede parte das nossas liberdades, por que cede parte? Porque agora você não pode. Quando você cria o Estado, você, indivíduo, não pode mais fazer tudo aquilo que você quer. Você faz tudo aquilo, menos o que é proibido pela lei. E quem é que proíbe pela lei? É o Estado. É o Estado que te regula. E às vezes o Estado diz o que você tem que fazer. É o Estado te regulando. Então, assim, quando você cede parte das suas liberdades em favor da criação do Estado, você está dando poder para o Estado, para que ele te regule. E quem é que pode te regular? É só o Estado, ninguém mais pode te regular. Por isso que o Estado tem um monopólio, ele exerce o monopólio do poder. E por que ele exerce o monopólio do poder de forma legítima? Porque isso é feito através de uma Constituição, que entrega ao Estado todo o exercício desse poder soberano. Por isso que o Estado é aquele que detém o legítimo monopólio do poder. Okay? Bom, senhores, o Estado, ele é composto, né, por 3 elementos. Quais são os elementos que compõem o Estado? O professor Paulo Bonavides, né, no seu curso de Ciência Política ou de Direito Constitucional. Povo. O que mais? Tem mais um território. Vai, Emanuel, tá indo, vai, filho. Escapou um, professor. Você falou pouco, Território. falta um. Governo. Quase. Eu não vou lembrar, professor. Nossa, você foi bem. Veja, senhores, o Estado, ele exerce o seu poder numa base territorial, num limite territorial, certo? Então, o Estado, um dos elementos do Estado é o território físico e tudo que nele há, né, delimitado geograficamente. Esse é o primeiro elemento. Nesse território, há pessoas, e ele exerce o seu poder sobre essas pessoas que estão dentro do território, que, em regra, são nacionais, são os seus nacionais. Tá? E eu estou dizendo, o Estado, ele exerce o seu poder sobre pessoas, ele exerce o seu poder limitado a um território, então, assim, ele exerce o poder, porque o Estado é soberano. O Estado tem soberania. Quem manda aqui é o Estado brasileiro, e não outro Estado. Nós não somos subservientes a nenhum outro Estado. A não ser que haja uma relação de exploração, um tratado internacional nesse sentido. Mas até onde se sabe, o Estado brasileiro, ele é independente, ele é soberano. Então, esses são os 3 elementos do Estado. Povo, território e soberania. Né? Soberania que tem que estar ligado ali com o governo, como o Emanuel disse, né? Mas assim, mais como uma faceta da execução, né, da soberania. Então, veja, no exercício dessa soberania, o Estado exerce todo o seu poder em cima do território. E não também somente sobre as pessoas, mas todos os bens que existem nesse território.
todos os bens que existem sobre esse território, inclusive bens alheios, bens que não são dele. E um exemplo clássico disso são as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. O Estado ele pode ocupar temporariamente propriedade privada, ele pode requisitar bens móveis, né? Como a gente está vendo agora, nessa pandemia, requisitando leitos de UTI, máscaras, oxigênio, né? Esses equipamentos, tal. O Estado ele desapropria bens em seu favor, mediante indenização. O Estado ele faz o tombamento de bens de particulares que têm valor reconhecido histórico, cultural, artístico, para preservar esses valores que são fundamentais para a história e para a cultura do país, da nação. Veja, todas essas formas de intervenção do Estado, elas são oriundas do quê? Do domínio eminente do Estado sobre os bens que estão aqui no território. Então, quando eu falo assim, domínio eminente, é o quê? É o domínio que o Estado exerce sobre todos os bens que estão no território. É a possibilidade, né? A possibilidade imanente que o Estado tem de exercer o seu poder sobre todos os bens que estão no território. Agora, existe o domínio público, né? Domínio público, que é uma das facetas, né, do domínio estatal sobre os bens. O que é esse domínio público? É o domínio que o Estado tem sobre o seu patrimônio. Aí nós estamos falando sobre o seu patrimônio. Os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Estado. É que quando eu digo Estado da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal, os municípios, cada qual tem o seu patrimônio público. Então, daí, esse domínio sobre esses bens, a gente chama isso de domínio público. Tá? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Não? Então, vamos passar, então, para um conceito de bens públicos. Bom, senhores. Tem bastante gente com a câmera desligada, hein? Bastante gente. Vamos lá, Cris. Vamos ligar essa câmera aí. Professor, é a Tânia. Eu vou precisar ficar com a minha câmera desligada hoje, porque a bateria está quase no final. Ah, tudo bem, querido. Tá? Me perdoa, mas hoje não vai ter como. Não tem problema, tá? Sem problema. Bom, conceito de bens públicos. Professor, Oi, Tina, hoje quando você fez a chamada, você me ouviu responder? é a Leontina? Isso, porque toda vez que eu vou responder, o microfone, quando eu vou abrir ele, ele trava. Fica tranquila, Leontina, eu escutei o seu presente, tá? Ah, tá, é que eu dei uma olhada no portal lá, tinha uma falta lá, eu pensei, será que é de hoje? Não, mas tudo Não, bem. não é de hoje, não, é de dias anteriores. Então vamos lá, senhores. O conceito de bens públicos é um conceito legal. O conceito é dado pela lei. E a lei, nesse caso aqui, é o Código Civil, tá? Olha que esquisito, né? O Código Civil. E por que o Código Civil se aventura aí em dar conceito de bens públicos? Né? Professor, mas isso não é uma matéria de direito administrativo, não tinha que ter uma lei que regula bens públicos? Tem lei que regulamenta bens públicos, né? Os bens públicos federais. Mas essa lei ela não dá um conceito de bens. E por que o Código Civil, que a legislação civil se aventura em dar o conceito de bens? É simples, senhores. Porque o Código Civil, ali na sua parte primeira, né, no seu livro primeiro, né, a parte geral do Código Civil, ele traz o tratamento jurídico das bases do direito civil. E uma das bases do direito civil são os bens. Né? Tem um capítulo lá, não sei se é capítulo ou título, chama Dos Bens. Né? E para você começar a conversar sobre os bens, a primeira divisão é os bens eles podem ser públicos ou privados. E como é que o Código Civil aborda, encara essa distinção? Ele conceitua bem público. Ele diz aquilo que não é bem público é privado. Aí é por exclusão. E aonde é que está, qual é o artigo no Código Civil que está o conceito de bens públicos? Está no artigo 98 do Código Civil. Artigo 98 do Código Civil. E diz assim: são públicos, vou ler aqui para os senhores, tá? São públicos
os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Ponto e vírgula. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Ponto final. Então, esse artigo ele tem duas partes. Uma primeira parte ele conceitua o que é bem público, e a segunda parte ele diz, o resto é bem privado. E não importa quem é a pessoa que pertence, vai ser privado. Pois bem, senhores, bens públicos, segundo o Código Civil, são todos aqueles bens, ele diz bens, né? Então, aqui a gente inclui bens móveis, bens imóveis, tangentes, intangentes, fungíveis, infungíveis, bens, categoria geral. De domínio nacional que pertencem a quem? As pessoas jurídicas de direito público, pessoa jurídica de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno que existem no Brasil? As entidades federativas? Repete aí, Larissa, que eu não entendi, deu uma cortada. É a União, Estados, municípios, Distrito Federal, as entidades federativas. Isso, você falou 4. União, Estado, Distrito Federal, municípios. Ok. E administração... Ah, esqueci o nome agora. Deu um branco. Seria autarquias, É, professor? administração direta. Isso, autarquias, Léo. Muito bem. Tá faltando um. União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, autarquias federais, estaduais, distritais e municipais. Está faltando uma pessoa jurídica. Fundações públicas de direito público. Quem falou isso? Marcos. Marcos, das fundações instituídas pelo poder público. Ok? Território, é o Léo que disse, né, Leonardo, né? Território não existe mais, querido. Tá bom? Não existe mais territórios. E quando existiam, eles competiam, a administração, o cuidado deles competia à União. Tá? Pois bem, quem são as pessoas jurídicas de direito público, né, interno? O interno é por que interno? Porque existe uma pessoa jurídica de direito público externo. Só existe uma. Quem é? De direito público externo, ou seja, que representa o Estado brasileiro lá fora. Quem é que representa o Estado brasileiro lá fora? No exterior. Só tem uma pessoa jurídica de direito público que representa o Estado brasileiro no exterior, e por isso é uma pessoa jurídica de direito público externo. Quem? A União, senhores. Tá? Quem representa o Brasil lá fora é a União. Então, a União, a depender de onde ela está se comportando, se lá fora ou dentro do território nacional, ela pode ser pessoa jurídica de direito público externo ou pessoa jurídica de direito público interno. Tá bom? Mas, assim, para fechar para a gente, não interessa. O que são bens públicos? São aqueles que pertencem a quem? Pertencem à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal, aos municípios, suas autarquias e suas fundações públicas. Ponto final. Tá? O resto é bem privado. O resto dos bens móveis e imóveis que não seja dessas pessoas é bem privado. Bom, esse é um conceito legal. Vocês têm alguma dúvida? É simples, né? A conceituação de bem público pelo Código Civil se dá pela titularidade. Quem é o titular do bem? Quem é o titular da propriedade? É a União? É bem público. É o Estado? É bem público. É o Distrito Federal? É bem público. É o município? Também. É o INSS? É bem público. É uma fundação pública? É bem público. Quem que é o proprietário? É o Marcos? É bem privado. Quem que é proprietário? É o Leandade? É bem privado. Alguém levantou a mão. E aí, professor,
Ele pode ser um bem privado, porém estar em domínio do bem público, né? Um exemplo, um bem alugado ao Estado, o Estado estando usando, ele é um domínio público, né? Seria Não. mais ou menos isso, não? Veja, eu vou tocar num ponto daqui a pouquinho, que tem que ir por partes. Não dá para falar tudo de uma vez, senão embola a cabecinha de vocês. Entendi. Eu vou tocar num ponto em que eu vou chegar à seguinte conclusão. Há bens privados que são considerados bens públicos. Mas, professor, por que dificultar? Por que dificultar? Estava tão fácil, né? Bem público é só quem é da pessoa. Por que dificultar? Calma, a gente já chega lá. É da natureza do direito essas coisas, tá bom? Mas no seu caso, que você narra aí, Marcos, Anderson, que existe um bem particular que é usado pelo Estado numa relação locatícia, o bem continua sendo privado. Bom, o bem continua sendo privado. Mas vamos lá. O conceito doutrinário de bens públicos, né, ele sempre vai partir dessa conceituação legal. A forma como você vai construir o conceito sempre vai narrar, a fonte dele vai ser esse artigo 98 do Código Civil. Eu deixei aí para vocês um conceito, acho que no material, né, um conceito doutrinário aí de bens públicos, né, está escrito lá, são bens públicos, os bens móveis ou imóveis, de domínio pertencente à União, Estado Federal ou aos municípios, que são as pessoas jurídicas de direito público ou os entes federativos, né. Também se caracterizam como bens públicos os das autarquias e das fundações de direito público. E daí vem essa partezinha final. E os que, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação de um serviço público. E aqui, senhores, é que eu entro numa discussão. Tá? Eu vou antecipar ela para agora. Está escrito essa frasezinha aí no material de vocês? E os que, embora não pertencentes, está escrito isso? Tá, professor. Tá bom. Então, vou antecipar para agora. Bom, nós vimos que, pelo Código Civil, a definição de bens públicos se dá pela titularidade, né? Então, se o titular é uma pessoa, se o titular daquele bem, móvel ou imóvel, é uma pessoa jurídica de direito público, esse bem, ele é bem público, ok? De modo que os demais bens são bens privados. Então, se nós temos pessoas jurídicas de direito público, e são apenas essas 6, e o resto das pessoas jurídicas são todas pessoas jurídicas de direito privado, né? Sociedades, associações, organizações políticas, partidos políticos, lideria, etc. e tal, são todas pessoas jurídicas de direito privado. Os bens que são pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado e às pessoas naturais, né, as pessoas físicas, são todos bens privados, são regidos daí pelo Código Civil. Tá? Se o bem é público, o regime jurídico é diferente. Nós vamos ver na aula de hoje quais são as características. Se o bem é privado, né, se é de uma pessoa natural, a titularidade é de uma pessoa natural ou de uma pessoa jurídica de direito privado, quem rege a relação desses bens é o Código Civil. Bom, acontece que, dentro da administração pública indireta dos entes federados, nós temos 2 pessoas jurídicas de direito privado. Quem são elas? Sociedade de Economia Mista. E as empresas públicas? Muito bem. Você veja, né, professor, olha, o senhor devia estar percebendo que se a prova for em dupla, a gente tira 10, né? Se a prova for um acerta um pedaço, outro acerta outro pedaço, assim vai, né? Mas, enfim, a prova é individual, né? Apesar de que nesse formato online, né, não sei até onde vai essa individualização da prova, né? Mas a gente faz de conta que não vê. Ou vê. Mas, enfim, isso é da autossabotagem de cada um de vocês. Vamos lá. Então, dentro da administração pública indireta dos entes federados, nós temos 2 pessoas jurídicas que são de direito privado. São as sociedades de economia mista e as empresas públicas, né?
pelo conceito, aplicando-se o conceito do artigo 98 do Código Civil, nós chegamos à conclusão de que os bens móveis ou imóveis que são de domínio, de propriedade das empresas estatais, que são essas duas, eles são bens privados. Por que são bens privados? Porque as duas empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Né? E aí, procede? Procede? Olha, senhores, tem gente que defende isso. Tem gente que defende, é uma primeira corrente, se a gente pode dizer assim, para organizar o raciocínio de vocês. Uma primeira corrente entende que sim, aplicando-se literalmente e exclusivamente o artigo 98 do Código Civil, tem-se que os bens das empresas estatais são privados porque elas são pessoas jurídicas de direito privado, ponto final. E daí eles seriam regidos pela lei civil, né? Pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil. Professor, pelo Código de Processo Civil, professor, o CPC, eu já tive esse processo civil. O processo civil, ele regula processo, ele não regula direito material. Tenho certeza. O processo de execução tem um ato constritivo que se chama penhora, e a penhora não recai sobre bens móveis ou imóveis. Quais bens? Privados ou públicos? Só os bens privados é que são penhoráveis. Bens públicos são impenhoráveis. Já vai aqui a primeira diferença do regime jurídico dos bens. Professor, dinheiro dos bancos privados também vale como penhora? É bem privado. É bem privado. Tá. Senhores, tem gente, então, que entende que só pelo fato de elas serem pessoas jurídicas de direito privado, seus bens são privados. Portanto, estariam regulados pela lei civil, seja a lei material civil, Código Civil, ou a lei processual civil, o CPC. Tá? Bom, mas teve um pessoal que desenvolveu o raciocínio, foi um pouco mais além. Ora, as empresas estatais, elas são criadas por uma única razão. Às vezes, isso por força do artigo 173 da Constituição, o Estado, ele pode explorar a atividade econômica. A exploração de atividade econômica compete a quem? Aos particulares no Brasil. Essa é a regra. Tá? Mas por motivos de relevante interesse público e soberania, o Estado brasileiro, ele pode explorar a atividade econômica. E quando ele vai explorar a atividade econômica, ele não faz isso diretamente. Não é a União que explora, não é o Estado-membro que explora, não é o Distrito Federal que explora, não é o município que vai explorar. Quem explora é uma pessoa jurídica criada pelo ente. E quem é essa pessoa jurídica? Ou é uma empresa pública, ou é uma sociedade de economia mista. Okay? Que são pessoas jurídicas de direito privado. E o Estado, quando ele explora a atividade econômica, por meio dessas pessoas jurídicas criadas por ele, há casos em que o Estado explora uma atividade econômica, mas o faz para a prestação de serviço público. Para a prestação de serviço público. Há em alguns Estados-membros que a prestação do serviço público de tratamento de água e esgoto é feito por uma estatal municipal, porque isso é um serviço público municipal. Tá? Então, o município vai lá e cria uma empresa estatal. Então, é feito esse serviço público por uma empresa estatal. Ele está explorando uma atividade econômica. Só que ele faz isso como serviço público. E essa doutrina diz o seguinte: os bens
os bens dessa empresa estatal, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas os bens que ela emprega na prestação do serviço público, esses bens são públicos, embora sejam pertencentes a uma pessoa jurídica de direito privado. Então, aqueles bens de pessoas jurídicas de direito privado, das empresas estatais, tá? Bens das empresas estatais, que exploram atividade econômica, mas o fazem na prestação de serviço público, os bens dessas empresas estatais que são empregados, que são afetados à prestação do serviço público, esses bens, eles são considerados públicos e, portanto, estão submetidos ao regime jurídico de direito público. São impenhoráveis, por exemplo. Ok? Tem uma outra galera que defende o seguinte, né? Nossa mesmo. Tem uma outra galera que defende o seguinte. Existem empresas estatais, né? Que essa é a terceira e última corrente, tá? Vai acabar as correntes por aqui. Existem empresas estatais que são criadas pelo Estado para explorar atividade econômica em regime de monopólio. Não sei se é regime de monopólio, ninguém mais pode explorar aquela atividade econômica senão a estatal. O Correio é um exemplo desse. Mas não todos os serviços prestados pelo Correio. Apenas alguns poucos serviços prestados pelo Correio são feitos pelo Correio em regime de monopólio. E daí essa doutrina é o seguinte, olha, quando se trata de bem de empresa estatal, que é bem privado, a gente tem exceções. Qual que é a primeira exceção? Quando o bem é empregado na prestação de serviço público, ela explora a atividade econômica, mas o faz como prestação de serviço público. O bem que é empregado na prestação de serviço público é considerado bem público e está submetido ao regime de direito público. E também serão bens públicos aqueles bens das empresas estatais que exploram a atividade econômica em regime de monopólio. Não tem nenhum particular que faz aquilo. É só ela. Então, os bens que são empregados nessa exploração também seriam considerados bens públicos. Vocês entenderam? Então, assim, os bens das estatais, eles são privados. Mas, se eles forem empregados, afetados na prestação do serviço público, ou se tratar de uma empresa estatal que explora atividade econômica em regime de monopólio, esses bens são considerados públicos e, portanto, estão submetidos ao regime jurídico de direito público e não ao direito privado. Vocês estão entendendo? Professor, tudo isso que o senhor falou, você tirou da onde? Você inventou? Não inventei, a gente estuda para isso, tá? É doutrina isso, tá, senhores? E qual é a tendência, professor? Para a gente encerrar, assim, bens das empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado. Enfim, é bem privado, é bem público. A tendência, hoje, que já está consolidada na doutrina e jurisprudência em alguns pontos, é que os bens das estatais são privados, mas nestas exceções que eu disse para vocês, eles são considerados públicos. Vocês entenderam? Tudo bem? Professor, Oi. eu poderia, por exemplo, dizer, então, assim, que são bens privados sob o regime de direito público ou são bens públicos? São bens públicos, Estão submetidos ao regime jurídico de direito público. Por exemplo, naquela questão do monopólio ali, que o professor comentou, um exemplo, por exemplo, seria a Petrobras. Uma sociedade economista. Isso. A Petrobras também. Existem alguns processos de trabalho da Petrobras, ela executa, e alguns desses processos de trabalho na extração do petróleo, alguns desses serviços ela presta em regime de monopólio. Então, se, por exemplo, ali tem um barquinho, né, que puxa o petróleo lá debaixo da terra, né, e essa atividade se encontra dentro do regime de monopólio, uma atividade monopolizada pela Petrobras, esse barquinho, embora esteja no nome da Petrobras,
que é uma pessoa jurídica de direito privado, ele não pode ser penhorado, porque ele é considerado bem público. Agora, por exemplo, a Petrobras, quando pratica outras atividades na exploração da atividade econômica, mas não em regime de monopólio, faz em regime de concorrência com as outras exploradoras de petróleo, aí os bens que são empregados nessas atividades é lei civil, é bem privado. Pode ser penhorado, pode ser gravado com garantia, sem problema nenhum. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Bom, se você acha que não pode piorar, pode, tá? Agora vem uma pergunta. Já falamos sobre os bens das estatais. São pessoas jurídicas de direito privado. Bom, e os bens que são de propriedade das concessionárias de serviço público? Qual que é a natureza jurídica deles? É bem privado ou é bem público? Senhores, concessionária de serviço público é pessoa jurídica de direito público ou privado? Direito privado, né? Muito bem, direito privado, todas elas. Todas elas. Qualquer uma delas. E se são pessoas jurídicas de direito privado, portanto, os bens que compõem o seu patrimônio, eles são bens privados, estão sujeitos à lei civil. E no caso, professor, eu vou comentar um exemplo aqui de Campo Largo. Nós temos aqui a Ocel, é uma empresa mista. E o patrimônio desta empresa é de bem público ou de bem privado? Aquilo que é empregado... Sendo ela uma empresa mista. Aqueles bens que são empregados, o que ela faz? Ela fornece a energia aos munícipes, às casas. Então, ela compra a energia da Copel e revende aqui para o povo. Os bens que são empregados por ela na prestação desse serviço público são considerados bens públicos. Aqueles que não estão submetidos são bens privados. Professor, dá para se fazer uma lista desses bens? Não, porque isso a gente analisa caso a caso. É caso concreto por caso concreto. Tá? Bom, voltando às concessionárias. São pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, pelo artigo 98 do Código Civil, os seus bens seriam privados. Ponto final, acabou por aí? A tua resposta, imagina que cai uma pergunta dessa na prova. Os bens são privados por força do artigo 98 do Código Civil, ponto final. Assim, eu vou dar meio para essa resposta. Ela está incompleta. Incompleta como, professor? Como é que completa essa resposta? A gente completa essa resposta utilizando o mesmo fundamento da empresa estatal. Aqueles bens de propriedade, de titularidade da sociedade, da concessionária, que são empregados pela concessionária na prestação do serviço público que lhe foi concedido, esses bens são submetidos ao regime jurídico de direito público. Então, aquele carrinho que a concessionária usa para ficar passeando na via, ele não está passeando, tá? Isso é só um jeito de dizer. Ele está verificando a qualidade do asfalto, se precisa fazer alguma manutenção, se tem algum acidente, assim. Aquele carro, se você for ver o documento dele, está no nome da concessionária. Seria um bem privado. Mas como ele é afetado diretamente à prestação de serviço público que lhe foi concedido, ele está submetido ao regime jurídico de direito público. Então, ele não pode ser penhorado. Por que ele não pode ser penhorado? Né? Sob pena do quê? Do serviço público parar de ser prestado. Se você começa a penhorar os bens da concessionária que são empregados na execução do serviço público, você tira tudo, daí quem que vai prestar o serviço público? Inviabiliza. É por isso que eles são impenhoráveis. Então, essa seria a resposta mais completa. Tá bom? Tudo bem, então, senhores?
Então, quando se trata de bens públicos, a gente tem que, se for numa dissertativa, disserte sobre a natureza dos bens públicos. Você começa assim: os bens públicos são aqueles títulos cuja propriedade pertencem a quem? As pessoas jurídicas de direito público interno. Quanto às estatais, taranã, 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 e quanto às concessionárias, taranã, taranã, taranã. Então, tem, no mínimo, 3 parágrafos da tua resposta. Tá bom? Bom, senhores, vamos, então, a uma classificação dos bens públicos, né? E, assim, classificação a gente passa porque essa é mais, assim, como você colocar vários óculos diferentes para enxergar a mesma coisa. Tá? Então, assim, nós temos uma classificação dos bens públicos quanto à natureza. Né? E quanto à natureza, os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos. Né? Corpóreos é aquilo que você pode tocar, que você vê, que você enxerga. E incorpóreo é o ato, é o conceito reverso. Os bens também podem ser móveis, né? Aqueles que podem serem transferidos de um lugar para outro sem que haja dano, né? São as viaturas, né? O material de consumo, o material de expediente, esse tipo de coisa. E os bens também podem ser imóveis, né? Imóveis é o solo e aquilo que você constrói e edifica sobre o solo, né? Ou aquelas hipóteses de aumento de a cessão por aluvião não se física, tem uns negócios assim, não pode ser, não é minha. Né? Os bens imóveis também podem ser públicos. Sabe onde fica a Receita? Aqui em Curitiba? Fica, sabe o prédio do Correio? Sabe a Federal, onde tem o curso de Direito? Que fica na Santos Andrade? Né? Então, ali onde tem manifestação, essas coisas. Então, ali do lado, você tem um prédio do Correio. Não tem mais o Correio, porque o Correio saiu dali, mas o Correio era ali. E do lado do Correio tem um prédio, assim, que fica na frente da Marechal Deodoro. Aquele prédio ali está escrito Ministério da Fazenda, tem uma placa ali escrito Ministério da Fazenda. A Receita, uma parte dela funciona ali. Tá? E aquele prédio ali, senhores, ele é da União. Ele é da União, aquilo ali é um bem público. Vocês estão olhando um bem público, tá? Propriedade da União. Que é usado por quem? Empregado por quem? Pela Receita, pela CGU, pela Procuradoria da Fazenda e pela SAF. Tá? São 4 órgãos diferentes que estão ali dentro daquele prédio, tá? Então, os bens públicos também podem ser imóveis. E os bens públicos podem ser semovente também. Semovente. O que é semovente? Seriam aqueles que têm movimento próprio, não é? Como é que é? Seriam aqueles que têm movimento próprio? Isso, muito bem. Semovente, se você não lembra assim, o que é, você passa um traço depois do C. Semovente. É o ser movente. Ah, professor, eu sou ser movente. Não, querido, você não é ser movente. Você é pessoa natural, você é sujeito de direitos. Ser movente é tudo aquilo que se move por força própria, né, mas que não é uma pessoa natural. Então, assim, aqui na aula, assim, eu já vi uns cachorros passando, assim, né, pega no colo, tal, né, o cachorro sente saudade. Né. Olha, por mais que você dê um nome para o seu cachorro, às vezes até sobrenome, né, a minha irmã dá sobrenome para os cachorros dela. Então, no cachorro lá tem a Marotinha Spencer, né, é a cachorra, ela pegou da rua a cachorra e deu o nome dela, Marotinha, porque ela é marota mesmo, né? E é Marotinha Spencer. Então, você vai ver na coleguinha dela, assim, na plaquinha, tá lá, Marotinha Spencer. Então, ela dá sobrenome pro cachorro, né? Pra cachorra. Né? Então, assim, por mais que você dê um nome pra cachorra, né? Por mais pro seu gato, pro teu peixe, pro teu passarinho, pro teu dragão de Komodo, sei lá o que você tem na sua casa, que ele durma na sua cama, né? Que ele coma uma comida que custa mais caro que a tua, né? Essas coisas. O cachorro, ele é semovente, senhores, ele é objeto do direito. Tá? Ele é um bem, tá bom? Ele é um bem. E, nossa, professor, é possível um semovente ser público?
Alguém me dá um exemplo de um semovente público? Os cães da polícia? Muito bem, o cachorro farejador, o cavalo da polícia militar, né? Os animais que são utilizados nas universidades federais, né? Animal que é utilizado na Universidade Federal, ué? Você vai lá no curso de biologia, vamos estudar aranha. Você acha que vai ter o quê lá? É uma aranha, vai ter um escorpião, vai ter essas coisas, cobra, né? Tem cobra. O que cobra come? É rato, tem que comprar rato. Eles licitam essas coisas, né? A Universidade Federal do Paraná licita compra de cavalo, compra de aranha, compra de cobra, compra de hamster. Eles licitam essas coisas, é absolutamente normal, né? Então é tudo semovente, tudo bem público, tá? E os bens públicos também, contra a natureza, podem ser fungíveis ou infungíveis. Fungíveis é aquilo que você pode trocar, ele continua sendo a mesma coisa. O exemplo clássico de bem infungível é o dinheiro, né? Se você pega duas notas de R$ 100, elas têm número de série diferente, né? Mas se você trocar a minha nota com a tua, continua valendo igual, é o mesmo bem, sem problema nenhum. E há bens que são infungíveis, não dá para trocar, por exemplo, um automóvel, uma casa. Se você trocar, são coisas diferentes, tá? Quanto aos aspectos geográficos, né, os bens públicos, eles podem ser terrestres, né, que são as ruas, os edifícios públicos, as praças, né, as estradas, os museus, cemitérios, né, e eles podem ser hídricos, né, daí hídricos, né, aqui está ligado com o quê? Marítimo, fluvial e lacustre. E quanto aos titulares, uma outra classificação, quanto aos titulares, isso a gente já viu, né? Quanto à titularidade, os bens podem ser bens públicos federais. Quem são eles? Quem é o titular? É a União. Pode existir bens públicos estaduais, são os Estados-membros, que são proprietários daí, né? E municipais, né? Que daí os proprietários são os municípios, né? Os bens federais, senhores, os bens federais, eles estão previstos no artigo 20 da Constituição. Tá? Os bens públicos federais estão previstos no artigo 20. É um rol extenso, tá? Tem 11 incisos. 11 incisos. Cada um desses incisos é um bem público federal. Nem preciso dizer que vocês precisam meio que saber esse rol de trás para frente, né? Na ordem natural, de trás para frente, 2 línguas no mínimo, tá? É muito importante saber isso. Os bens dos Estados-membros, eles estão previstos no artigo 26 da Constituição Federal. Artigo 26 da Constituição Federal. Tá? E os bens dos municípios? Não tem artigo na Constituição que fala, é bem municipal isso. Então, a conclusão que a gente chega é que os bens municipais são aqueles bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, terrestres ou hídricos que estão situados dentro do território do município. Situados dentro do território, do limite geográfico do município, é bem do município, desde que não seja bem da União e nem bem do Estado. Então, por exemplo, existem alguns rios. Se o rio, por exemplo, se o rio passa por mais de um estado, ele não é propriedade nem do estado X, nem do estado Y, é propriedade da União, o rio. Tá? Evidente que ele vai cortar alguns limites de município, né? Então, nesse pedacinho que ele passa aqui no município, ele é do município, saiu dali, é do outro. Não. A propriedade é de um só, não se divide propriedade. A propriedade é de um só. Quem que é o proprietário? É a União. Tá? Então, esses são os bens públicos municipais. Em relação aos bens federais, tá, senhores, além de estarem previstos no artigo 20 da Constituição, e alguns deles a gente vai falar na aula que vem, alguns deles a gente vai tratar na aula que vem, os bens públicos federais, eles são regidos por uma lei específica, não é nenhuma lei, é um decreto-lei, né? É o Decreto-Lei 9.760 de 1946. 9.760 de 1946. Tá? É o decreto-lei que regula aí os bens públicos federais. Tá bom? Bom, existe uma outra classificação
E essa classificação, ela é muito importante, assim, essas 4 classificações é bom você ter na cabeça, tá? É sempre bom ter nessa cabeça. Mas, assim, no linguajar, no trato, assim, quando você for um profissional da área do direito, essas coisas, 2 delas, assim, você precisa ter na cabeça. Que está no vocabulário. Você precisa conhecer essas coisas, porque a pessoa não vai te explicar. Quando ela vai soltar a palavra técnica, ela não vai te explicar. Ela solta a palavra técnica, você já tem que saber do que se trata. Então, assim, quais são as classificações que você realmente precisa saber? Essa quanto à titularidade, quais são os bens federais, estaduais e municipais, e essa próxima classificação que eu vou falar para vocês, quanto à destinação. E essa quanto à destinação é a mais importante de todas. Quanto à destinação. É a mais importante de todas. Bom, quanto à destinação, senhores, os bens públicos, eles podem ser bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso comum do povo. 2, bens de uso especial, bens de uso especial. E 3, bens dominicais, bens dominicais. O que significa cada um deles? Significa o seguinte, senhores. Os 2 primeiros, os bens públicos de uso comum do povo e bem público de uso especial, eles estão afetados, destinados a uma finalidade pública. Eles são usados por uma finalidade pública. Qual? Não sei, mas eles têm essa destinação, uma finalidade pública. Os bens dominicais, não. Compõem o patrimônio da União, do Estado-membro, do município. A maior parte desses é patrimônio da União, tá? Mas compõem o patrimônio do Estado e eles não têm destinação nenhuma. Não é empregado para a sociedade, não tem destinação. Vocês estão seguindo? Professor, Oi. teria um exemplo disso? De qual bem? Desses dominicais? Já vou chegar lá, Vanessa. Já vou chegar. Primeiro eu estou pintando o panorama geral e daqui a pouco eu vou falar sobre cada um deles, tá? Bom, os 2 primeiros, então, eles são afetados a uma finalidade pública. Bom, se eles são afetados a uma finalidade pública, são bens públicos que são afetados a uma finalidade pública, eles se submetem ao regime jurídico de direito público, que a gente já vai ver quais são as características. Já os bens dominicais, por não estarem afetados a uma finalidade pública, eles se submetem ao regime jurídico de direito privado, mas com algumas derrogações por normas públicas. Então, se ele não se submete inteiramente ao direito civil, ele se submete a algumas regras só de direito civil. E tem algumas regras de direito público que ele não se despe, ele continua sendo protegido por normas de direito público. Tudo bem? Ótimo. Então, agora eu vou falar sobre cada um deles. Tá bom? Bens de uso comum do povo. Quais são esses bens de uso comum do povo? Ah, e onde é que está essa classificação? Essa classificação está no artigo 99 do Código Civil, tá? O 98 traz o conceito de bens públicos, o 99 diz que são bens públicos, aqueles de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Artigo 99. Tá? E o Código Civil, quando fala sobre cada um deles, ele não é muito técnico, ele dá exemplos, mas não é muito técnico. Então, aqui a gente tem que ser mais técnico. Né? O que é bem de uso comum do povo? É aquele bem móvel ou imóvel, bem, pode ser móvel ou imóvel, fungível, infungível, tangente ou intangível, né? Sobre os quais
O povo em geral, utiliza. E o uso é livre, é gratuito, não está condicionado a nada. Pode ir lá usar. Qualquer um do povo. Então, o beneficiário é quem? É o povo. O uso é geral, para qualquer pessoa do povo. Né? Número indeterminado de pessoas. Não tem condição para você usar o bem. Você não precisa pedir autorização nem nada. Tá? Independe do consentimento da administração. E o uso, em regra, é gratuito. Não se cobra para usar aquele bem. Tá? Quais são exemplos de bens de uso comum do povo? São as ruas. Tá? As ruas, os parques, as praças, o meio ambiente, as praias, as estradas, os rios. Tá? E esses bens de uso comum do povo pode ser bem federal, estadual, municipal, tá? Não tem problema. Então, vou dar nomes, por exemplo. Parque Barigui. É bem público, sim ou não? Sim, né? Federal, estadual, municipal? Municipal? Municipal, né? E ele é um bem de uso comum do povo, bem de uso especial ou é um dominical? Do povo. Bem de uso comum do povo. Qualquer um pode usar, né? Número determinado de pessoas, gratuito, é o povo que é o beneficiário, né? Então, pode ir lá. Né? Daí vai o povo. Senão, o povo vai. Vai o povo, eles vão lá com o carro, né? Que tem um som que é alto, né? E, professor, Uhum. Sim. se eu não me engano, ali no Parque Berugui tem uma PPP ali, entre a prefeitura, a Renault e o Positivo, se eu não me engano. Isso. Se é ainda, né? Sim. Mas para prestar o serviço público ali de conservação do parque, né? E outras coisas que o parque também produz, né? Tipo, ali tem uma pequena usina hidrelétrica ali no Parque Barigui, né? Que ali não foi a prefeitura que fez. Ela fez uma PPP com ele. Pois bem, senhores, então assim, vai o povo lá, né? Vai com os carros, com a voz alta, né? Faz o churrasco, né? Vai lá pescar, vai abraçar as capivaras, né? Leva a barraca, todas essas coisas. É o povo, tá usando, normal, vai correndo, vai de bicicleta, todo mundo junto, né? Ninguém obedece nada, né? Normal do brasileiro, enfim. Uso comum, a rua também, né? Uso comum do povo. Né? Praça é uma coisa. O uso é gratuito, tá? Em regra, porque o Estado ele pode cobrar, né? O ente federativo ele pode cobrar pelo seu uso. E isso acontece. No caso clássico, cobrar pelo uso da rua. Assim, cobrar pelo uso da rua. Aqui em Curitiba, se você quiser estacionar o teu carro numa rua pública, em determinadas ruas públicas, você estaciona, mas você tem que pagar. Se você não pagar, vem uma multa. Qual que é o nome do negocinho que você tem que pagar? Estar. Né? Estar. Por você estar ali, né? Utilizando daquela rua pública, estão cobrando. Estão cobrando. Mas não é pelo uso efetivo, né, na verdade, né? É porque outras pessoas ali têm uma circulação muito grande e para tentar dar maior oportunidade de que todos possam estacionar o seu carro ali, você tem direito a ficar 1, 2 horas, quer ficar mais, você paga mais. Né? Nesse sentido que é estabelecido esse programa, tudo bem? Então, vamos agora falar sobre os bens de uso especial. Bens de uso especial também tem uma destinação específica, assim como os bens de uso comum do povo. Ele tem uma finalidade pública, ele está gravado com essa finalidade, está etiquetado com uma determinada finalidade. E os bens de uso comum do povo são aqueles bens que são empregados pelo Estado na prestação de serviços pela administração. São os bens que são usados pelo Estado na prestação dos serviços pela administração pública.
Então, o prédio da Receita ali é utilizado pela União para prestar que tipo de serviço? Serviço de arrecadação, fiscalização de tributos federais, serviço de controle interno da administração pública federal e o serviço de defesa judicial e extrajudicial da União em causas tributárias. Tá? E esses serviços, eles são prestados por quem? Respectivamente, né? Receita Federal, Controladoria Geral da União e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Estão todos ali no prédio. Tá? E todos ali têm computador, bem móvel, empregado na prestação do serviço público. Eu mostrei para vocês o computador da Receita, né? Mostrei. Então, como eu estou trabalhando em casa, né? Eu trouxe para casa o computador aqui para assinar termo, um monte de coisa, assim, sabe? E isso aqui é bem público. É bem público de uso especial, de uso comum do povo, é bem dominical. Uso especial. Uso especial, ele é empregado na prestação de serviço público. Tá? O senhor está usando o computador da Receita para dar aula aqui? Não, eu tenho 2 computadores. Eu não tenho 2 computadores, eu tenho um computador e o da Receita que me é cedido. Tá? Então, para usar aqui na universidade, eu uso o meu computador pessoal. Tá? O computador da Receita é só para Receita. Tá bom? Até porque ele não admite o uso, ele é todo configurado para impedir o acesso a coisas particulares. Tá? Se tem um órgão que funciona bem, assim, tem as suas dificuldades, tá, senhores? Não é porque eu trabalho nele, né? Mas se tem um órgão que funciona muito bem, de forma profissional, né, de forma técnica, é a Receita, né? A Polícia Federal também, a Polícia Rodoviária Federal, são órgãos assim que eu conheço, né? São órgãos assim de exemplo. Né? Enfim, vamos lá. Então, esses são os bens de uso especial. Então, assim, são os prédios públicos, né? Escola pública, hospital público, creche, né? Os edifícios onde funcionam as repartições, o prédio da Universidade Federal, então, os veículos oficiais, os materiais de consumo, o material de expediente utilizado, papel, caneta, mesa, armário, impressora, essas coisas, computador, os teatros públicos, né, o Teatro Guaíra, né, é bem público estadual, no estado do Paraná, o Teatro Guaíra, bem público do estado do Paraná, e ele é tombado, viu? O Teatro Guaíra é tombado, bem público tombado, década de 70, se não me engano. Os cemitérios públicos, né, também são bens de uso especial. Os aeroportos são bens públicos também, mesmo quando são concedidos para particulares explorarem o serviço, eles não deixam de ser bens públicos, tá? São bens públicos de uso especial. As bibliotecas públicas, né, também são públicas. Tá? Então, tudo aquilo que é utilizado na prestação de serviço é bem público de uso especial. Tá? Então, assim, quem que é o beneficiário? É o povo. É o povo. Não é bem assim o povo. O serviço é prestado para a coletividade, mas o bem em si é só para quem vai lá. Só para quem vai lá precisar de um serviço. Né? Quem que é o beneficiário? É só para quem vai até a repartição, por exemplo. Então, assim, a Receita, ela presta aquele serviço de atendimento ao contribuinte, né? E se você quiser ser atendido, você tem que ir até lá o prédio do Ministério da Fazenda, aqui em Curitiba. Né? Então, esse é o tipo de beneficiário quando você fala de bem de uso especial. Tá? E o sujeito pode ter acesso, né? Não se cobra para isso, ele pode ter acesso ao bem público, tá? Mas para tratar dos assuntos do seu interesse, com o órgão. O uso do bem, né? É para a finalidade que ele foi empregado, né? Então, aquele prédio da Receita, para usar pela Receita, pela PFN, pela tal. Em regra, também é gratuito. Não se cobra para entrar ali no prédio da Receita, nem da polícia, nem nada. Né? Aí ninguém vai saber. Enfim. Por fim, vamos falar agora dos bens dominicais, né? Que a Vanessa estava com dúvida. Bom, os bens dominicais são aqueles bens que são públicos, né?
Só que pela destinação, eles não são afetados a nenhuma finalidade pública. Eles compõem o patrimônio do Estado, mas eles não são afetados a finalidade pública. Então, eles estão desafetados. Não tem nenhuma finalidade etiquetada neles, né? Assim, ou o bem está paradinho, quietinho, e o Estado não faz nada, ou o Estado utiliza esse bem para obter renda, né? Então, ele cede para alguém explorar, né? Então, por exemplo, em aeroportos, né, rodoviárias públicas, né, tem as lanchonetes, não tem? Tem lanchonete, não tem lá? Então, a lanchonete é de quem? É da União, a lanchonete? É privado, né? Quem está vendendo a coxinha lá a R$17 é um servidor público federal concursado? Não, é um empregado seletista. Quem explora aquela atividade econômica ali é um particular. Só que ali ele está dentro de um imóvel público, bem público de uso especial. O Estado, ele cede um pedaço daquele imóvel para o particular explorar. Ele faz um contrato de cessão de uso. Contrato de cessão de uso de imóvel público. E o particular ele tem que pagar para o Estado para usar, né? Se tem banco funcionando, se tem livraria funcionando, tudo ali é contrato, cessão de uso, tá? Então, aquilo ali é um pedaço daquilo ali é bem público ou dominical. O Estado quer obter renda com aquilo. Ou não quer obter renda, o bem fica paradinho onde ele está, imóvel, não faz nada. Tá? Bom, os bens dominicais, por estarem desafetados, né, eles se submetem ao regime jurídico de direito privado, mas não integralmente privado, porque existem algumas derrogações de normas públicas. Tá? Então, assim, para tornar bem mais claro o que é um bem dominical, já vou dar o exemplo. Bem dominical não tem nada a ver com domingo também, tá? Viu, dominical, assim, às vezes a pessoa é evangélica, né? Quem vai na igreja evangélica tem escola dominical, né? Não tem nada a ver com isso, tá? O bem dominical, quem que é o beneficiário dele? Não é o povo e não é um pedaço do povo. O beneficiário é a própria administração pública. Tá? O particular, ele não usa esse bem. O particular não usa, a sociedade não usa desse bem. Tá? E eles não são utilizados para atender uma finalidade pública. Quando são utilizados, tem uma função econômica. Eles compõem o patrimônio público, mas eles têm uma função econômica, que é para a União, o Estado empregar esse bem para obter renda, explora esse bem para obter renda. Tá? E eles se submetem a um regime jurídico de direito privado, que é parcialmente derrogado por normas de direito público. Agora, exemplos de bens dominicais. Tá? Aquele imóvel que não é utilizado pela administração pública. Imóvel que não é utilizado pela administração pública. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Ali na Rua 15, quase esquina ali com a Rua do Vermelho, onde passa o vermelho ali, o ônibus vermelho, ali perto da Universidade Federal. Ali tem um prédio muito bonito, que há muito tempo atrás era ocupado pela Procuradoria-Geral da República. Aí a Procuradoria-Geral da República saiu dali e foi para Marechal Deodoro, mais lá perto da Mariano Torres, né? Então, aquele pessoal da Lava Jato, eles trabalhavam ali, eles foram tudo para lá perto da Mariano Torres. E aquele prédio onde eles ocupavam é da União, é da União. E ele ficou desocupado um tempo. Daí ele logo já voltou a se ocupar. Mas no tempo que ele ficou desocupado, ele era um bem dominical, estava desafetado. Antes ele era afetado à Procuradoria-Geral da República, depois ele ficou desafetado, bem dominical. Então, bem imóvel, que não é utilizado pela administração pública, é um bem dominical. Tá? E daí eu vou dar dois nomezinhos aqui para vocês de bens públicos,
Então, eu não vou explicar agora, porque eu vou explicar na aula que vem, que eles são bens dominicais. Então, eu não vou ficar repetindo. Tá? Eu vou dar o nome deles agora, mas eu vou explicar o que que é na aula que vem. Terras devolutas. Terras devolutas. Terras devolutas. Professor, o que é terra devoluta? É terra devolvida. Terra devolvida. Devolvida por quê? Ô, querido. Isso aqui a gente remonta à época do Império. À época colonial, melhor dizendo. Transferência colônia para a República do Império Brasileiro. É longa a história. Vamos deixar a Paula que vem. São terras devolutas. Tem a ver com terra devolvida. E o segundo exemplo são os terrenos de marinha. Terrenos de marinha. Tá, terrenos de marinha. Também eu vou explicar na aula que vem. Tudo bem? Eu acho que no material de vocês, eu deixei assim um quadrinho explicando a diferença entre os bens. Deixei ou não? Tá aí no material de vocês? Deixou sim, professor. Estou com o material aberto. Tem sim. Tá em azul? Em azul. Em azul. Ótimo, muito bem. Eu elaborei isso aí, uma compilação para ficar um pouquinho mais visual para vocês, tá? Bom, a respeito de afetação e desafetação, senhores, que seriam os próximos tópicos, eu meio que já expliquei para vocês, né? O que é afetação? Afetação é um negócio que existe no direito administrativo só, tá? Não tem correlação no direito civil e qualquer outro ramo do direito. O que significa isso? O bem, ele está afetado a uma determinada finalidade, que sempre é pública. Então, quais são os bens que sempre são afetados? Sempre estão afetados? São os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo. Esses são sempre afetados, porque eles estão destinados a atender alguma finalidade pública. Como é que se dá essa afetação? A afetação, ela se dá de forma explícita, aí ou é uma lei que destina esse bem a uma determinada finalidade, ou um ato administrativo, tá, que destina esse bem a uma finalidade. Então, pode ser formal, né? Explícita ou formal. Então, tem um instrumento, um papel, pode ser uma lei, um ato administrativo que destina, da destinação àquele bem, afeta aquele bem a uma determinada finalidade. Olha, isso aqui, eu estou entregando esse bem para o Estado não sei de onde, estou doando esse bem para o Estado não sei de lá, para que aqui seja utilizada para uma creche, um hospital público. Né? Então, a lei ou o ato administrativo está dando a destinação. Então, esse bem está afetado. Tá? Enquanto o bem estiver afetado, ele se submete ao regime jurídico de direito público, que a gente já vai ver quais são as características. O senhor disse enquanto ele estiver afetado. Significa que ele pode não estar afetado? Sim. Um bem público que está afetado, e daí nesse caso, ou ele é um bem de uso especial ou um bem de uso comum do povo, ele pode ser desafetado. E se ele for desafetado, ele se torna que tipo de bem? Bem dominical. Então, assim, quais são os bens públicos que são afetados? Bens de uso comum do povo e bens de uso especial. Quais são os bens públicos desafetados? São os bens dominicais. Um bem público afetado, ele pode se tornar bem desafetado? Sim, sem problema nenhum. É só desafetar, através de um ato administrativo ou de uma lei. Um bem que está desafetado, posso afetá-lo a uma finalidade pública? Posso torná-lo um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial? Posso, é só afetar, através de um ato administrativo ou de uma lei. Vocês entenderam? Então, se um mesmo bem, hoje ele pode estar afetado e amanhã pode estar desafetado. E o inverso também pode acontecer, sem problema nenhum. Tá? Então, isso é afetação ou desafetação. Não tem, assim, muito o que falar. Tá? Afetados, portanto, são os bens de uso comum do povo e de uso especial, e eles permanecem nessa categoria de uso comum do povo e de uso especial enquanto eles estiverem afetados. Porque a partir do momento que eles forem desafetados, eles se tornam bens dominicais.
E os bens dominicais são desafetados, porque não são destinados a uma finalidade pública, mas podem ser afetados? Podem. Aí, a depender da afetação, qual é a finalidade, ele pode se tornar um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial. Tá bom? Por exemplo, aquele prédio da Procuradoria-Geral da República, que eu falei para vocês, ele era afetado, a PGR, aí a PGR saiu de lá, ele ficou desafetado, e agora ele vai ser afetado novamente. Para quem? Para a Receita. Para a União, na verdade, né? Para a União. Para a Receita. A Receita é que vai ocupar lá. Tá bom? Então, vai virar bem de uso comum do povo ou especial. Especial. Muito bem. Vocês estão entendendo. Bom, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos conversar sobre o regime jurídico. Regime jurídico dos bens públicos. Bom, se o bem é público, ele se submete a algumas regras especiais. Se o bem é privado, ele se submete à lei civil. E daí vocês estudam isso em direito civil. Então, os bens que são da União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, suas fundações, os bens privados das empresas estatais, que exploram atividade econômica em monopólio, em regime de monopólio, ou utilizam e empregam os bens privados na exploração de atividade econômica, bem como as concessionárias nessa mesma hipótese, esses bens eles se submetem ao regime jurídico de direito público. Os demais se submetem ao regime jurídico de direito privado. Tá? Os bens que se submetem ao regime jurídico de direito público, que são dessas pessoas, dessas titularidades, são os bens de uso comum do povo e de uso especial. Porque os bens dominicais, eles se submetem ao regime jurídico de direito privado com algumas derrogações por normas de direito público. Tá? Então, aqui tem uma nomenclatura bacana que você estuda lá em direito civil, mas é bom recordar aqui em administrativo. Os bens públicos que são afetados, que são os bens de uso comum do povo e o bem de uso especial, que são esses bens que se submetem ao regime jurídico de direito público, são aqueles bens que o direito civil chama de bens fora do comércio. Bens fora do comércio. Porque, assim, bens fora... E essa é uma nomenclatura antiga, tá, senhores? A despeito de ser antiga, ela se aplica ainda hoje, né? Com algumas observações, né? Com algumas restrições, mas ela se aplica. Mas ela dá uma ideia muito boa do que é um bem público que se submete ao regime jurídico público dos bens públicos. O regime jurídico dos bens públicos significa que os bens públicos estão fora do comércio. Eles não podem ser vendidos. Eles não podem ser alienados. Você não pode dá-los como garantia. Não pode entrar com usucapião em cima de bem público. Sobre bem público não incide imposto. Regime jurídico deles, essas regrinhas especiais, eles são todos fora do comércio. Né? Então, aquilo que geralmente você pode fazer com bem privado, não dá para fazer com bem público. Tá? Esse regime jurídico de direito público se aplica a quem? Aos bens de uso especial e aos bens de uso comum do povo. Tá? Então, vamos ver, então, a primeira característica. Os bens... primeira característica do regime jurídico. Né? Eles são inalienáveis. 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 Você está cansada, né, Caio? Imagino. Estou exausta, professor. Estou vendo. E a aula não deve estar ajudando muito, né? Tem um pessoal até que já largou os bets que já nem liga mais a câmera. Né? Nem liga. Quando eu desligo aqui, ficam uns 2, 3 aqui aparecendo. O nego foi comprar um cachorro quente, né? No banheiro, foi falar com o namorado, sei lá, enfim. Cada um com seu cada um. Né? Enfim. Eles são inalienáveis, os bens públicos. O que significa isso? O que é um bem público inalienável? Um bem que é inalienável. Não pode ser vendido, não pode ser... Na verdade, não pode ser alienado. Alienado. E o que é alienar, do ponto de vista jurídico? Tá? Alienado do ponto de vista jurídico. É a característica de alienar. Né? O que é isso?
dar como garantia? Não só isso. A alienação no direito, para o direito brasileiro, ela abrange uma série de atos, né, de transmissão, de transferência de propriedade ou de gravação de ônus sobre determinados bens. Então, assim, quando você fala assim, vou vender um bem, você está alienando o bem. Vou locar o bem, você está alienando o bem. Vou dar um bem em garantia, estou alienando o bem. Então, alienação é uma palavra genérica, tá, que engloba todos esses sentidos mais específicos, esses atos mais específicos, né? Então, quando se diz que um bem é inalienável, significa que ele não pode ser vendido, ele não pode ser locado, você não pode doar o bem, você não pode transferir o bem. Não pode. E quais são os bens que não podem? Os inalienáveis. Quais são eles? Os bens públicos, de uso especial do povo, e o bem de uso comum do povo e os bens de uso especial. Tá? Mas assim, né, senhores, como a gente viu, eles são inalienáveis enquanto eles estiverem afetados. A partir do momento que você tira a afetação, ele fica desafetado, ele se torna bem dominical. E o bem dominical você pode vender. Tá? Você pode vender. E daí aqui é que entra aquele negocinho, você pode vender, mas não pode vender do jeito que você quer. Você não vende de acordo com a lei civil. Você vende de acordo com a lei 8666. E aqui é que eu falo, né, o bem dominical, ele se submete ao regime jurídico de direito privado? Sim, mas não integralmente. Então, por exemplo, o bem dominical você pode vender, só que você não vende de qualquer jeito. Primeiro, dependendo do bem, se é móvel ou imóvel, tem que ter aprovação do Poder Legislativo competente, prévio. Tem que ter uma avaliação do imóvel. E tem que fazer através de procedimento, né? A licitação é dispensada. Né? Daí tem que obedecer ao rito, a lei da Lei 8666. Então, assim, você não vende de qualquer jeito. Então, assim, tem derrogações de normas de direito público, tá? Tudo bem? Os bens públicos, senhores, eles são imprescritíveis. O que significa imprescritível? Imprescritível vem do quê? De prescrição, né? O que é prescrição? Do ponto de vista de direito, né? Vem de um leigo aí, é receita médica que eu peguei hoje. Não, não é isso. Prescrição do ponto de vista do direito. Tem alguma ligação sobre alguma data de vencimento, alguma coisa assim? Prescrever? Alguma validade, alguma coisa? Tem a ver com data. Bom, se já tiver processo civil... Seria perda de exercer algum direito sobre o bem? Algo nesse sentido? Se valer do bem em algum sentido? Foi bem. Prescrição, senhor, está ligada à perda. Perda. Não, com D, não perca. Está ligado à perda. Perda do quê? De um direito. Perda de um direito. Qual direito? Bom, do direito de ação. Do direito de ação. O direito de você provocar o judiciário em busca de uma tutela, porque um direito seu foi violado ou está ameaçado de lesão. O direito de provocar o judiciário em busca de uma tutela se chama direito de ação. E existem casos em que você perde o direito de ação. Quando você perde o direito de ação de se socorrer do judiciário, é porque o teu direito está prescrito. É prescrição. Existem outros casos em que você perde o próprio direito. Aquele direito seu que foi violado, ou que foi ameaçado de lesão, você perde o próprio direito. Só que essa perda, a gente não liga à prescrição, a gente liga à decadência. Tem mais diferenças entre prescrição e decadência? Tem um monte. Só que isso aí você estuda lá em direito civil, ou você estuda em processo. É mais direito civil isso. Enfim. O que é prescrição? É a perda do direito, perda de um direito, pelo decurso
do prazo de um tempo. Você tinha tanto tempo para exercer o teu direito, não usou durante aquele tempo, você perdeu o direito. Ah, professor, o que isso tem a ver com bens públicos? Tem tudo a ver. Senão não estaria falando, né? Enfim. Os bens públicos, eles são imprescritíveis. E o que significa dizer que eles são imprescritíveis? Veja, existe uma forma de aquisição de propriedade, de bens móveis ou imóveis, que você adquire o bem, não precisa comprar, não precisa pagar por ele. A pessoa não vai doar o bem para você. Você vai adquirir a propriedade desse bem só pelo fato de você ocupar essa propriedade durante um tempo. Ela não é tua, mas você está ocupando a propriedade alheia. E se você ficar ocupando essa propriedade alheia durante um determinado tempo, e daí esse tempo varia, você adquire essa propriedade. Professor, eu tenho uma pergunta. Só um pouquinho. Transcorreu o tempo, você adquiriu a propriedade. Aquisição por prescrição. Aquisição prescritiva de propriedade. Qual é o nome disso? Uso capião. Uso capião, não é uso campeão, uso capião. Tá? Agora, existem bens que são imprescritíveis, ou seja, eles são insuscetíveis de serem usucapidos. Você não pode pedir usucapião de alguns bens. Quais são esses bens? Os bens públicos, quais deles? Aqueles que estão submetidos ao regime jurídico de direito público. Os bens de uso comum do povo e o bem de uso especial. Então, assim, por mais que você monte a tua barraquinha, você construa o teu barraco lá no Parque Barigui, e você fique lá 15, 20 anos, e ninguém vai te encher o saco, você vai procurar um advogado para entrar com os campeões naquele pedaço, esquece, você vai gastar dinheiro. E aquilo ali é bem de uso comum do povo. Não dá para pedir uso campeão sobre aquilo. Os bens públicos, eles são imprescritíveis. Tá? Isso está previsto na Constituição Federal, artigo 183 da Constituição, e no Código Civil também, no artigo 102 do Código Civil. Tá? Diga, alguém ia perguntar alguma coisa. Sou eu, professor. Eu queria saber o seguinte, o que a administração pública pode fazer em relação a terras que, no caso, devem mais de 600 mil reais de imposto, tem mais de 600 mil reais de imposto atrasado e essa dívida já está em juízo. Só que os verdadeiros donos dividiram essas terras em vários terrenos, venderam essas terras, e essa dívida, ela está ativa. É assim, o que é que pode acontecer, por exemplo, o que a administração pública pode fazer em relação a isso, sobre essa dívida, sobre esse imposto atrasado, e em relação às pessoas que moram nessas terras, porque os verdadeiros donos têm essa dívida com o município, né? Uhum. Bom, é uma pergunta muito específica, viu, Leontino? E que não se aplica na nossa aula de hoje, porque se você está falando de dívida de imposto, é porque a propriedade, esse imóvel é de propriedade privada, é do particular. O particular que deveria pagar o IPTU para o município, e daí não pagou. E daí o que esse particular fez? Dividiu em lote e vendeu para um monte de gente. Daí tem um monte de gente ocupando lá. O Estado, ele só está cobrando um imposto só. Ele não é proprietário daquela terra. Tá? Então isso aí vai se submeter ao processo civil de execução fiscal. Não é o CPC normal, tá? Vai ser uma execução fiscal, está cobrando IPTU. E assim, a cobrança de dívida tributária, ela é muito mais agressiva do que do CPC, tá? Muito mais agressiva do que do CPC. Então, assim, é o máximo que eu posso te dizer, tá? Porque o teu caso se trata de bem privado, tá? Bem privado que o proprietário é devedor de IPTU. Tá bom? Bom, os bens públicos ainda são impenhoráveis, senhores. Impenhoráveis. O que é impenhorável? É que ele não pode ser penhorado. Não pode ser penhorado. E o que significa penhora? Penhora é ato judicial, tá, senhores? É ato judicial. É um ato que o juiz pratica. Tá? É um ato judicial de constrição. Constrição.
sobre patrimônio, de devedor. Penhora é um ato que tem em processo de execução. É ato que tem processo de execução civil, tá? Então, o devedor não paga a sua dívida, o credor vai lá e ingressa com a execução, né? Desde que tenha um título executivo, judicial ou extrajudicial, vai lá promover. Vai promover a execução. O devedor, ele é citado, né? Ele é citado para pagar a dívida, né? Ou se defender, um negócio assim. E se ele não se defende, não paga a dívida, o juiz vai lá e vai penhorar tanto os bens do devedor quanto os forem suficientes para saldar a dívida. E esses bens que são penhorados, né, eles não podem ser mais alienados pelo proprietário, porque agora incide sobre eles uma penhora. Então, veja, os bens privados, a maior parte deles, eles são impenhoráveis. Há bens privados que são impenhoráveis? Sim, há bens privados que são impenhoráveis. Mas a maior parte dos bens privados, eles podem sofrer penhora, sem problema nenhum. Tá? Agora, em relação aos bens públicos, os bens públicos, eles são impenhoráveis. Impenhoráveis. Então, mas assim, como assim, professor? O Estado não é devedor do particular? Ele pode ser devedor do particular? Pode. Por exemplo, a Receita lá, o cara da Receita vai lá, está dirigindo a viatura da Receita, fura o sinal vermelho, bate no teu carro. A União é obrigada a te indenizar, né? Te indenizar pelo carro. Hein? Como é que a União paga? Né? Você vai entrar com uma ação contra a União, ação de indenização contra a União, né? E ao final a União é condenada a te pagar lá o valor do conserto e tal. E a União, como é que ela paga? Você vai pedir a penhora dos carros da Receita? Vai pedir a penhora do computador da Receita? Bem público e impenhorável. Vamos penhorar o Parque Beligui. Não tem, não existe isso. Não existe. Então, como é que o Estado paga as suas dívidas? Através de um regime especial. É só dele, ninguém mais usa. Chama-se precatório. Precatório. Tá? E o precatório ele é regido lá pelo artigo 100 da Constituição. Então, aquela dívida, ela é colocada dentro da lei do orçamento, para ser paga no ano que vem. Né? Para ser paga no ano que vem, no ano que for ser executado o orçamento. É assim que o Estado paga a dívida. Tá ok? Quando você vai advogar contra o Estado, e você ganha a ação, o Estado vai ter que te pagar honorários, né, e o ônus de sucumbência. O Estado foi condenado. Como é que paga honorários e ônus de sucumbência? Você que ganhou, você entra com o cumprimento de sentença, depois do trânsito em julgado, você vai lá e requer por juiz. Como eu ganhei, transitou em julgado, e o senhor condenou a pessoa e o Estado aos ônus de sucumbência honorários, então eu peço a requisição de precatório para o pagamento dos meus honorários, ser depositado na minha conta, e os ônus de sucumbência lá, para pagar para a parte, né, que eu estou defendendo, também por via de precatório. É assim que funciona. Bem simples, tá? E quem se vale de precatório é só o Estado. Então, os bens públicos são impenhoráveis. Tá? Onde está previsto isso? No artigo 833 do CPC, são impenhoráveis os bens inalienáveis. Ela não diz os bens públicos, diz assim, os bens inalienáveis são impenhoráveis. Como os bens públicos são inalienáveis, portanto, eles são impenhoráveis. Né? Sobre bens públicos, outra característica, né, do seu regime jurídico é que sobre eles não dá para colocar garantia. Né? Você não pode hipotecar um bem público, não pode incidir garantias, dar o bem público em garantia. Ele é insuscetível de ser objeto de garantia. Tá? E, por fim, os bens públicos, eles são imunes a impostos. Eles são imunes a impostos. Tá? Isso por força do artigo 150 da Constituição. Bens públicos são imunes a imposto. Então, aquele prédio da Receita ali não paga IPT. A viatura da Receita não paga IPVA. Os bens públicos são imunes a impostos. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida da aula de hoje? Esta imunidade, ela se estende para os bens do município também? Sim.
bem público da União, Estados, Federal e municípios. Tá? Eles são imunes a impostos em geral. Impostos sobre o seu patrimônio, renda e bens. Então, bens imóveis ou imóveis, de todas as entidades federativas, não pagam imposto. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou fazer a chamada. Aletheia. Anderson. Presente. Ana Luísa. Espera aí só um pouquinho, senhor. Tá. Ana Luísa. Bruna. Presente. Emanuel. Presente, professor. Fernando. Gregory. Jefferson. Presente. Caione. Presente. Kelbia. Ellen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Leonardo Dias. Presente, professor. Leonardo Vinícius. Presente. Leontina. Presente. Letícia. Presente, professor. Luiz Henrique. Presente. Marcos. Presente. Nathalie. Presente. Nayeli. Presente. Tami. Presente, professor. Vanessa. Presente. Verônica. Presente. Vinícius. Presente, professor. E Yuri. Presente, professor. Ok. Vocês não têm dúvidas, então? Bom, não tendo dúvidas, eu agradeço a paciência. Oi? Eu tava olhando lá no portal, depois que a Leotina falou das faltas. Eu tô com 3 faltas na sua matéria, mas nas suas aulas eu sempre tô aqui. Assim, a chamada, quando eu faço, eu já atualizo ela no momento que eu faço a chamada. Eu sempre Então faço uma chamada às 7h30 e depois no final da aula. Sim, então é alguma coisa no computador, mas eu sempre respondo. Não, eu não sei se é coisa do computador, né? Não, em questão do áudio, tipo, a hora que eu vou falar, sabe? Uhum. Mas então tá bom, obrigada. Ok. Mais alguma dúvida? Só isso. Ok. Bom, não havendo mais mais dúvidas, eu agradeço muito a paciência e a educação que vocês me escutam. Agradeço a participação de cada um de vocês, que só enriquece a aula. Tá? Se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Obrigado. Boa noite, professor. Até semana que vem. Obrigado, professor. Uma Boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima